Como já temos dito aqui, em algum momento da nossa vida, todos nós podemos passar por períodos de sofrimento, de angústia. Esse sofrimento, essa angústia pode chegar de modo repentino ou, às vezes, mais lentamente. Ela pode ser de baixa ou de alta intensidade. E ela pode durar pouco tempo ou, às vezes, ela pode ser bastante prolongada. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar um grave problema financeiro, uma crise familiar, às vezes um problema profissional ou mesmo um grave problema de saúde. Nós nos deparamos muitas vezes com situações em nossa vida que não sabemos o que fazer, nem às vezes a quem recorrer. Provavelmente todos nós passamos por isso. E tendo passado por uma grave pandemia, muitos de nós ainda está sofrendo as consequências desse período que nós enfrentamos. É exatamente nesses momentos que nós precisamos tirar os nossos olhos de nós mesmos e das circunstâncias que nos cercam e dirigi-los para o Senhor. Esta é a lição principal que nós aprendemos com os salmos bíblicos. O Salmo 6, que é o salmo no qual nós iremos refletir hoje, nos ensina essa importante lição. A ideia central desse salmo é em momentos de angústia nós precisamos recorrer ao Senhor. O autor ele nos apresenta então 3 situações na vida dele que demonstram a importância de recorrermos ao Senhor. E a primeira situação que ele nos apresenta aqui é o momento da angústia. Dos versículos 5 ao versículo 7, ele descreve a sua profunda angústia e o motivo de seu lamento ao Senhor. Aí no versículo 2, ele começa então descrevendo primeiramente uma debilidade física. Ele diz: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Ele está passando por uma angústia muito grande, por um sofrimento muito grande. Não sabemos exatamente qual era este sofrimento ou a dimensão dessa angústia, mas pela descrição que nós encontramos aqui, nós podemos fazer uma ideia do que o salmista estava enfrentando. No versículo 6, ele também descreve que ele estava psicologicamente perturbado. Ele diz: também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, ele pergunta, até quando? Ele está esperando o livramento do Senhor e ele não está vendo, ele não está conseguindo visualizar esse livramento. E ele pergunta então, até quando, Senhor? Aí no versículo 5, logo em seguida, ele fala também que a sua vida está na iminência da morte. No versículo 5 ele diz: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Então o salmista estava passando por um problema grave, provavelmente um problema de saúde, e ele estava então vendo diante de si a possibilidade da morte, a iminência da morte. E ele pergunta então para o Senhor: pois na morte não há recordação de ti? No sepulcro ele pergunta: quem te dará louvor? Ele também afirma que está emocionalmente abalado. No versículo 6 ele descreve: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. O salmista afirma que está cansado de tanto gemer. Ele está enfrentando um sofrimento muito profundo, uma dor muito intensa. Ele declara que passa as noites chorando, provavelmente passando por uma depressão, por uma angústia, por um sofrimento psicológico muito intenso. O salmista afirma que o seu semblante está desfigurado por causa da sua profunda angústia, aquilo que ele está passando em sua vida. Ele diz: meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Então o salmista, meus irmãos, descreve aqui um sofrimento muito grande, sofrimento físico, sofrimento psicológico, um sofrimento emocional muito intenso. Então, como salmista,
nós também podemos passar por momentos de profunda angústia. Estamos sujeitos a passar por uma grave enfermidade física que coloca em risco até a nossa vida. Podemos enfrentar um grave problema psicológico e emocional que nos cause profundo sofrimento. O que fazer diante de uma situação de crise e profundo sofrimento? É a partir de agora, então, que o salmista ele vai nos dar essa resposta. O que fazer, então? Diante da angústia, do sofrimento pelo qual ele está enfrentando, ele recorre a quem o pode ajudar, a quem o pode socorrer naquele momento de dor, de angústia e de sofrimento. O autor ele inicia o salmo apresentando aí nos versículos de 1 a 4 o seu clamor ao Senhor na forma de alguns pedidos que ele vai fazer aí. Então, primeiramente, ele suplica que o Senhor não o castigue em sua ira. Ele diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, não me castigues no teu furor. Então o salmista não está muito preocupado com as pessoas, com seus adversários, ele não está muito preocupado com a situação ali que está ao redor dele. O salmista está muito mais preocupado com o Senhor. Ele está preocupado em ser objeto da ira do Senhor, do castigo do Senhor. Ele pede também que o Senhor tenha compaixão dele. No versículo 2, ele implora que o Senhor o sare de sua enfermidade, da dor, do sofrimento pelo qual ele está passando. Ele diz: tem compaixão de mim, Senhor. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Então o salmista recorre ao Senhor aqui, que o Senhor não trate de acordo com os seus pecados, com as suas falhas, mas que o Senhor o trate com graça e com misericórdia. Em seguida, ele roga que o Senhor salve a sua alma por sua graça. Ele diz: volta-te, Senhor, no versículo 4, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Ele diz aí no versículo 10, envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Havia pessoas que estavam torcendo pelo seu mal, pela sua queda, pela sua derrota, pelo seu sofrimento. E o salmista, então, aqui ele recorre ao Senhor. Ele não busca a retaliação, ele não busca a vingança, ele não se deixa abater pelo ódio, mas ele pede que o Senhor tome, então, a sua defesa diante daqueles que o estão perseguindo, que o estão fazendo, então, sofrer. Portanto, meus irmãos, diante das crises mais graves e dos problemas mais profundos pelos quais passamos, nós precisamos sempre clamar ao Senhor. O Senhor sempre está pronto a nos ouvir e atender às nossas súplicas quando feitas a Ele com sinceridade e fé. O Senhor deve ser sempre o nosso amparo, socorro. Nos momentos de profunda angústia e dor, é a Ele que devemos recorrer. É a Ele que devemos clamar. É nele que devemos esperar. O que então esperar diante do momento de angústia, quando clamamos ao Senhor? E aí o salmista, então, ele descreve a terceira situação pela qual ele passa, que ele enfrenta ali na sua vida, que é exatamente a resposta do Senhor. Nos momentos de angústia, nós clamamos ao Senhor e nós esperamos, então, a resposta dele. Nós dependemos dele, nós descansamos nele. Nos últimos versos do Salmo, versículos de 8 até o versículo 10, o salmista ele proclama a resposta do Senhor ao seu clamor. Ele estava triste, estava abatido, estava deprimido, sofrendo, mas agora, na última estrofe do Salmo, ele declara que o Senhor ouviu o seu lamento. Ele diz: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Então ele tinha essa certeza de que o Senhor o tinha ouvido. O salmista diz também que o Senhor havia ouvido a sua súplica. No Salmo 9 ele diz: o Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. O Senhor havia ouvido a sua súplica
Finalmente, ele também afirma que o Senhor havia acolhido a sua oração. O Senhor havia atendido a sua oração, havia respondido, naquele momento, então, a sua oração. Portanto, meus irmãos, embora às vezes a resposta do Senhor às nossas orações pareça demorada, Ele nunca deixará de responder ao nosso clamor. Deus sempre responde às nossas orações. Sua resposta sempre é a melhor para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Às vezes precisamos ter paciência e perseverar suplicando por aquilo que necessitamos. O próprio Senhor Jesus nos incentiva a pedir, buscar e bater até que recebamos a resposta do Senhor às nossas súplicas e às nossas orações. Mas ele diz que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E para aquele que bate, se abrirá. Então, como falamos no início da nossa reflexão, todos nós, em algum momento da nossa vida, podemos passar por tempos de sofrimento, dor e grande angústia. E o Salmo de número 6 nos ensina que nestes momentos de angústia, nós precisamos recorrer ao Senhor. Este salmo descreve 3 situações na vida do salmista, mas que também podem ser aplicados à nossa vida, que demonstram então a importância de nós recorrermos ao Senhor. Então o salmo, ele nos mostra que há momentos sim de angústia, de dor, de sofrimento pelo qual nós podemos passar, assim também como o salmista passou. Mas há o momento da súplica ao Senhor, há o momento que nós devemos recorrer ao Senhor, pedindo por socorro e livramento em meio à angústia e ao sofrimento pelo qual estejamos passando. E finalmente o Salmo também nos mostra que há o tempo da resposta do Senhor. É o momento em que o Senhor se levantará e nos atenderá na nossa dor, no nosso sofrimento e na nossa angústia. Portanto, nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor e angústia, pelos quais muitas vezes nós tenhamos que passar, nós precisamos clamar ao Senhor por socorro. E Ele, no tempo certo, no tempo dele, nos ouvirá. E a sua resposta certamente será melhor para todos nós. Que Deus nos abençoe e que esta palavra cale profundamente nos nossos corações.